Tudo começa numa sala de parto VIP, onde uma mulher, prestes a dar à luz, folheia uma revista. Mas a paciência dela se esgota, e ela grita para as enfermeiras tirarem logo o bebê, ainda lendo a revista. De repente, o choro de um bebê ecoa, e um funcionário corre para parabenizar o avô. Então, todos começam a parabenizar o Sr. Liu, que agradece aos convidados pela gentileza. Ele pergunta a uma criada onde está Shikvon, e ela responde que o jovem mestre tinha negócios na terra. O avô do menino fica furioso com a ausência do filho, chamando-o de completo inútil. Nesse momento, um grito estranho vem da sala de parto, assustando a todos lá fora. Preocupado com a situação, o Sr. Lu se levanta e pergunta o que diabos está acontecendo lá dentro. Enquanto isso, no quarto, a mãe está em choque com a luz forte à sua frente. Ao entrar no quarto, o avô e seus homens ficam completamente paralisados. A luz vinha do recém-nascido, coberto por raios amarelos, que parecia se divertir com tudo. O bebê pensa que ninguém adivinharia que um plebeu reencarnaria nesta família e despertaria um sentido divino. Uma tela do sistema aparece, informando que o sentido divino tipo raio foi ativado com poder nível C. O avô fica chocado porque o neto nasceu com um poder que ele nunca poderia alcançar. Deixando cair a bengala, o avô grita sobre o sentido divino inato e inigualável de seu neto. O avô pega o neto e celebra, declarando que o clã Liu finalmente produziu um gênio único na geração. No entanto, o bebê pensa que usará esta chance para tomar tudo do clã e impedir que seu pai reencarne. As criadas comentam como o jovem mestre já sorri e nem chorou, um sinal de um destino nobre. O ancião promete usar todo o poder do clã para criar o menino. O recém-nascido, nosso protagonista, pensa que os últimos 6 meses desde que foi tirado pelo canalha pareceram um sonho. Um mês após reencarnar, sua mãe bebia um tônico especial dado por uma de suas criadas. Assim que ela bebe o tônico, uma luz dourada poderosa começa a brilhar por todo o corpo dela. Ele ganhou uma habilidade de crescimento acelerado e atingiu o nível D, mesmo como embrião. Ele reflete como plebeus nunca podem igualar o poder dos clãs, e como ele já atingiu um nível que muitos arriscam a vida para alcançar. Mas nosso MC se pergunta que tipo de habilidade é essa, já que não há registros de crescimento acelerado. 2 meses depois, ele enfrentou uma crise de absorção do embrião original da mãe, mas recebeu uma recompensa. Usando seu crescimento acelerado, ele devorou o embrião original e adquiriu seu sentido divino inato tipo raio. Ele está animado por ter um sentido divino tipo raio, uma das habilidades elementais mais raras. O protagonista planeja usar os melhores recursos da família para se nutrir e ficar ainda mais forte. 3 meses depois, seu sentido divino tipo raio já havia atingido o estágio intermediário de poder. Vemos saltos altos e roupas íntimas femininas espalhados no chão do quarto de sua mãe. Na cama, pares de pés estavam emaranhados, bem aconchegantes. Vemos a mulher com um loiro enquanto o filho ainda está em sua barriga. O amante pergunta se ela não tem medo, e a moça diz que seu casamento é só um arranjo político. O feto ouve o homem questionar sua paternidade, enquanto sua mãe só pede mais. O MC reclama que toda essa comoção está atrapalhando sua taxa de absorção de energia. Então, ele libera muita energia de uma vez, fazendo-a reclamar que a queimou por dentro. Aos 6 meses, seu poder atinge o pico do nível D, e ele entende a constituição de sua mãe. Um rosto bonito e sereno observa. O homem observa a barriga da mulher e se pergunta quando o maldito pirralho vai nascer. Dentro do útero, o MC abre os olhos e encara o pai com um olhar cheio de ódio. Através de sua visão, ele reflete o rosto do homem e o chama de cão sujo. Em um flashback, vemos o jovem em sua vida passada sendo avisado sobre feras terríveis. Um de seus companheiros feridos diz ao irmão Liu para sair dali o mais rápido possível. Seu amigo é derrotado e clama por ajuda enquanto o jovem apenas observa. Infelizmente, seu amigo acabou sendo devorado por um monstro hediondo enquanto o jovem assiste a tudo. Com um sorriso perverso, o traidor ordena a seus homens que alimentem a besta para formar um núcleo espiritual. O homem sorri maliciosamente e zombeteiro enquanto observa sua vítima prestes a ser derrotada. Nesse momento, o jovem percebe um espinho gigante vindo em sua direção, pronto para atingi-lo. Seu ex-companheiro o empala com um galho enorme, erguendo no ar sem piedade. O protagonista olhou para a ferida em seu peito, chocado com a traição que acabará de sofrer. O canalha começa a rir histericamente do momento patético de seu inimigo.
Ele o zomba, dizendo que é isso que acontece quando alguém como ele superestima sua própria força. Enquanto é jogado fora, o jovem o acusa de enganá-lo apenas para alimentar as feras. Enquanto ele se despede, sua única preocupação é o que acontecerá com suas irmãs mais novas. Ele se lembra de ter se despedido de uma delas, prometendo que voltaria para casa em breve. Logo depois, seu eu passado pega uma arma e se prepara para partir em missão. A porta se fecha, e as três meninas ficam sozinhas, esperando o irmão voltar. Olhando para a lua pela janela, as meninas se perguntam quando o irmão mais velho voltará. De volta ao útero, como feto, ele se enche de raiva e jura vingança contra quem o separou das irmãs. Com seu poder, o feto se prepara para socar o pai, que está do lado de fora. Então o pequenino acerta um soco forte no rosto do traidor, pegando-o totalmente de surpresa. O impacto do golpe arremessa o homem, e a mãe fica chocada com o chute que sentiu. O pai do menino cai no chão com imensa dor, sem entender o que acabou de lhe acontecer. A mulher reclama que o pirralho já está agindo antes mesmo de nascer direito. O avô então ordena que a enfermeira verifique o que está acontecendo dentro daquele quarto. A funcionária explica que o talento do jovem mestre é extraordinário, então seu desenvolvimento é acelerado. Ela então revela, assustada, que o bebê está prestes a nascer e a mãe está em trabalho de parto. O menino lamenta que antes de reencarnar, seu limite era o pico do nível D, e agora ele está perto de um avanço. Com imensa dor, a mãe grita para chamarem a melhor equipe de parto o mais rápido possível. Quando ele completou um mês, a família Liu deu um grande banquete de celebração. Várias famílias importantes de Zhao do Sul chegam, trazendo presentes para celebrar o recém-nascido. Durante a festa, o avô assiste a uma apresentação de violino com uma criada ao lado. Enquanto isso, o protagonista de um mês está calmamente descansando nos braços de uma das criadas. Um dos convidados parabeniza o mestre Liu por ter um neto, mas o ancião parece pensativo. Um convidado parabeniza o pai do menino enquanto o bebê encara o homem que o derrubou em sua vida passada. Ele fica furioso ao ver o inimigo que o separou das irmãs e jura vingança ali mesmo. Em suas memórias, ele se lembra de suas irmãs mais novas animadas com um bolo de aniversário gigante. Em sua vida passada, ele estava ao telefone com o irmão Shen, que reclamava de seu atraso para uma missão. O jovem se desculpa, e o traidor pensa que só o contratou por rumores de que ele precisava de dinheiro. O homem o aconselha a usar a cabeça, e o jovem agradece a oportunidade de emprego. As irmãs esperavam ansiosas para comer o pedaço de bolo na mesa. O irmão se despede de uma delas, prometendo que tinha um trabalho e voltaria logo. Ele pega sua arma guardada numa bolsa e se prepara para sair. A porta se fecha, e as três meninas ficam sozinhas, esperando ansiosas seu retorno. Da janela, as meninas veem a lua enquanto esperam o irmão voltar. Em outro lugar, um homem se aproxima de um portal brilhante na floresta escura. Fumando, é o mesmo que parabenizava o jovem mestre G na festa. Jovem mestre G, o líder desta operação perigosa. Com seus subordinados, o jovem mestre G pergunta sobre a missão. O homem o informa que as feras já devem estar bem alimentadas. Jovem mestre G elogia o velho Shen, dizendo que é muito eficiente. Ele se vira para a companheira e diz que vieram só por ela antes de ir. Mas a mulher zomba, dizendo que ele é só mais um da família G tentando subir. O grupo de traidores se aproxima do portal para deixar o lugar. Um dos companheiros do herói o alerta sobre uma besta poderosa perto dali. O jovem mestre se surpreende com alguém vivo, pois precisa de mais comida para o remédio. Velho Shen diz que não sabe como isso é possível, sendo todos soldados nível D. De repente, um barulho alto chama a atenção de todos, que olham na mesma direção. O líder do grupo avalia a situação com seriedade. Logo, veem que uma das feras tem um ferimento recente na perna. O monstro encara o herói, que está sozinho no meio daquele lugar. Mesmo exausto e ferido, o jovem se mantém firme, pronto para a batalha final. Nesse momento, um dos traidores se aproxima. Jovem mestre Ji exige saber de onde aquela coisa veio e como ousou ferir sua besta. Ao ver o sobrevivente, jovem mestre Ji se surpreende e o chama de Yi Shen. O jovem se vira e chama irmão Shen, sem entender o que está acontecendo. O amigo de Yi Shen pergunta se ele trouxe reforços enquanto os inimigos fogem. No presente, o bebê jura vingar a rixa de sangue naquele exato momento.
Ele estende os braços e faz barulhinhos para o traidor, que o observa. O homem fica sem palavras e gagueja, tentando entender o que o bebê quer. O pai diz que o filho quer ser segurado e que é a maior honra de sua vida. Ele pega o bebê e agradece pela recompensa, enquanto o pequeno finge chorar. Assim que o homem o segura, o pequeno libera uma energia amarela. Então ele usa seu poder de relâmpago para dar um choque forte no inimigo. O traidor grita de dor enquanto a carga elétrica percorre seu corpo. Com o choque, ele solta o bebê, que cai com força no chão da mansão. As mulheres na festa se assustam e olham para o barulho. Os músicos também param de tocar, chocados com a comoção. O avô do menino observa tudo sério. Os pais do menino ficam chocados com o que aconteceu. Com o pequeno protagonista no chão, o velho percebe que cometeu um erro. O bebê começa a chorar alto para manter as aparências e enganar a todos. O traidor entra em pânico e começa a suar frio, aterrorizado com o que pode acontecer. Furioso, o avô grita com o homem por ousar derrubar o tesouro da família Liu. O covarde se joga no chão, dizendo que não foi ele e que o jovem mestre agiu sozinho. O pai do bebê não acredita e o chuta com força, chamando-o de cachorro. O chute é tão forte que o homem voa e cai com força no chão da mansão. Ele se curva e implora por misericórdia ao seu mestre. Ele jura que nunca machucaria o menino e oferece tesouros para curá-lo. O pai do pequeno parece gostar da situação e dá um sorriso zombeteiro. O mestre ordena que arrastem o homem para fora e lhe deem uma boa surra. O traidor agradece pelo castigo enquanto a empregada pega o bebê. Nos braços da mulher, o pequeno protagonista sorri maliciosamente, satisfeito. Com a testa machucada, o inimigo olha, confuso, sem entender o que houve. O pequeno continua a gritar e chorar alto para manter seu disfarce perfeito. O velho traidor se choca de novo por ele ter voltado a chorar. O avô ordena à empregada que leve o jovem mestre para dentro e verifique se ele se machucou. O ancião repreende o filho, dizendo que a família não precisa de um inútil como aquele. Com um bufo de desdém, o chefe da família sai da festa, furioso com a bagunça. O pai do menino, enfurecido com as palavras do velho, aperta o copo com força. Ele estilhaça o copo de vidro com as próprias mãos. O anfitrião se vira e chuta o rosto do traidor com força. Ele o chuta de novo e ordena que o arrastem para fora para os cães. Os guardas o agarram enquanto ele implora por misericórdia, mas ninguém se importa. O anfitrião diz aos convidados para continuar a festa, e o bebê pensa em absorver mais poder. O médico examinou o pequeno e diz que ele tem um físico incrível e está perfeito. O avô ri e celebra que o neto não sofreu dano e está com excelente saúde. Mas o mais importante para o menino é encontrar as 3 irmãs que deixou. Ele precisa crescer rápido para se mover e pegar a essência daquela mulher. O bebê começa a chorar por leite e o médico. O ancião ordena que chamem a nora para amamentá-lo e tomar mais remédio espiritual. A mãe reclama que acabou de alimentá-lo e já está exausta. O chefe da família diz que ela deve trabalhar duro pelo futuro do clã e do filho. A mulher tira o casaco e se prepara para alimentar o bebê de novo, contra a vontade. O pequeno abre a boca e começa a chorar, esperando ser alimentado pela mãe. A mãe o pega e o encara com os olhos vermelhos. Ela o amamenta e reclama que o pequeno sapeca está sugando com muita força. Vendo a nora enfraquecer, o avô ordena que lhe tragam a sopa tônica. Logo depois, vemos o bebê tomando banho com a mãe em uma fonte termal. A mulher reclama que ele está sugando há muito tempo e pergunta se ela lhe deve algo de uma vida passada. 3 meses depois, o bebê já engatinha pela casa e seu poder alcançou o nível C. Em sua vida passada, levou 1 ano para avançar do nível de elementar para o intermediário. Naquela época, ele participou de muitas missões perigosas em portais e sofreu inúmeras lesões. Ele avançou do nível C elementar para o intermediário em apenas 3 meses, bebendo leite. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista engatinha em direção à mesa principal. Furioso, o avô reclama que algum idiota não estava cuidando do jovem mestre e o deixou correr. A empregada pede desculpas, dizendo que o menino engatinha tão rápido que ela não consegue acompanhá-lo. O pai do bebê brinca que o filho deve querer leite de novo, e a mãe parece exausta. Ela reclama que o menino está em seu peito há 3 meses e que ela precisa de um descanso. Mas o pequeno pensa que não pode perder tempo e precisa ficar cada vez mais forte.
Para surpresa de todos, o bebê se levanta sozinho pela primeira vez. O avô e o mordomo estão chocados ao ver a cena inacreditável diante deles. O menino começa a andar em direção à mãe, que o observa, assustada. O pequeno pula nela, e a mãe grita para ele deixá-la comer em paz. A empregada fica chocada e aponta que o jovem mestre está de pé e andando sozinho pelo quarto. O mordomo comenta que o menino tem uma constituição celestial e seu desenvolvimento é extraordinário. O avô fica satisfeito ao ver seu neto já de pé e o observa com orgulho. Então ele diz que, de acordo com as regras da família, é hora de selecionar um servo pessoal para o menino. Em um lugar escuro, o ancião pergunta sobre os resultados, e um guarda diz que restam apenas 2. Nos braços de sua mãe, o protagonista é levado a uma arena improvisada para o teste. Ele observa tudo atentamente quando de repente reconhece uma das candidatas e fica chocado. Em uma cela, uma garotinha de cabelo branco está em posição defensiva e parece assustada. Do outro lado, uma garota loira avança, gritando para atacar e derrotar sua oponente na arena. Chocado, o bebê se pergunta o que ela está fazendo ali, e seu corpo começa a brilhar intensamente. Então ele usa seu poder de raio para eletrocutar uma das garotas que lutam. Com a força do choque, a garota loira voa e cai forte no chão, nocauteada instantaneamente. A garota de cabelo branco aproveita a chance para pegar o pão. Sem pensar 2 vezes, a garota pega o pão e começa a devorá-lo faminta no meio da cela. O cabelo da mãe está todo em pé. O protagonista entra em pânico, esperando que ninguém tenha notado nada suspeito. O avô ri e diz que seu neto tem um espírito de luta muito maior que o próprio pai. O menino pensa que ser criança é útil porque os adultos sempre inventam desculpas para ele. O ancião decide que a garotinha será serva e ordena que ela seja lavada e ensinada etiqueta. A pequena continua a comer ferozmente, sem se importar com mais nada ao seu redor. O bebê no berço parece muito feliz e chama sua nova serva com um sorriso no rosto. Enquanto isso, o mordomo explica que ela é uma serva da morte e deve proteger o jovem mestre. A garotinha de cabelo branco apenas balança a cabeça, aceitando seu novo destino. Ele também diz que ela deve seguir o mestre e treinar artes marciais enquanto ele dorme. Com isso, a pequena empregada vai ao quarto do bebê para começar seu novo trabalho. Ao chegar, o menino a chama e põe a ponta para si mesmo com um sorriso muito animado. Mas a garota puxa uma faca, e sua expressão muda para uma cheia de ódio e vingança. O bebê entra em pânico e tenta falar, mas não consegue por causa de suas cordas vocais. Ela diz que vai matá-lo para vingar a morte de seu irmão mais velho ali mesmo. A garota levanta a arma e se prepara para atacar o pequeno em seu berço. A serva avança com a faca em alta velocidade, pronta para atingir seu alvo indefeso. No entanto, o menino desvia do golpe com agilidade incrível e pula do berço. Ele aterrissa no chão, deixando para trás uma silhueta de energia, para a surpresa da garota. Então o bebê reaparece ao lado dela, deixando-a completamente chocada e sem palavras. De repente, a garota começa a liberar uma aura verde enquanto se prepara para lutar. O protagonista fica chocado ao ver que a garota tem um sentido divino tipo vento. Com isso, ela o ataca com seu poder de vento, mas o bebê usa seu raio para se defender. As 2 energias se chocam, iluminando todo o quarto com suas cores vibrantes e intensas. Ele pensa que usar seus 2 poderes ao mesmo tempo é demais para seu corpo de bebê. Ele tem uma ideia brilhante para resolver esta situação complicada. Então, o MC aponta e usa seu sentido divino do trovão em um nível de poder muito baixo. Com isso, uma pequena lança de raio atinge a garota. O choque a paralisa por um momento e ela cai no chão, incapaz de se mover corretamente. O pequeno parece aliviado com o resultado, mas está claramente muito cansado do esforço. Deitada no chão, a serva ainda pode sentir a eletricidade correndo por todo o seu corpo. Ele se aproxima cuidadosamente e toca a lâmina afiada. Que o pequeno corta o dedo de propósito, e uma gota de sangue aparece na ponta. Então ele usa seu próprio sangue para escrever uma mensagem no chão para ela. Ele pensa que é bom ser inteligente e ter conseguido criar este plano para se comunicar. Ao ler a mensagem, a garota entende tudo, e o bebê abre os braços para um abraço. Mas a garota o ataca novamente, e o bebê lembra que ela ainda não sabe ler. Ele desvia do golpe e se preocupa, pois se alguém a vir tentando atacá-lo, ela estará perdida. Enquanto isso, o traidor caminha pela mansão segurando uma caixa de madeira nas mãos.
Em um flashback, o pai do menino diz que ele só está vivo porque ainda lhe é útil. Deitado no chão, o homem agradece ao jovem mestre por sua misericórdia e promete trabalhar mais. O mestre diz que o avô está furioso e que ele deve encontrar uma maneira de agradar o bebê. O homem pensa que vendeu tudo o que tinha para comprar um item raro em um leilão. De repente, ele ouve a voz do pequeno mestre e se pergunta o que está acontecendo no quarto. Com isso, ele abre a porta e entra no quarto, chamando o herdeiro da família Liu. Ao entrar, ele se depara com a cena dos dois, correndo um atrás do outro pelo quarto. Vendo uma oportunidade, o bebê encara o homem com um olhar sombrio e um plano em mente. O traidor fica completamente confuso, sem entender nada do que está acontecendo. Então o menino agarra a mão da serva e vira a faca. Ele usa seu poder de raio para dar um pequeno choque na testa da garota de cabelo branco. Ela cai no chão, e o bebê pega a faca no ar, completando seu plano perfeito. Sem hesitar, o bebê se esfaqueia no ombro, e a faca fica coberta de sangue. O traidor fica chocado com a cena e grita de terror, sem acreditar no que vê. Em seguida, o menino joga a faca ensanguentada na direção do homem que o observa. O pobre homem pega a arma no ar e paralisa de medo, sem saber o que fazer. Em seu choque, ele acaba derrubando a caixa que segurava. Então o pequeno protagonista respira fundo, preparando-se para sua grande atuação. Logo depois, ele começa a chorar alto em cima da garota desmaiada no tapete. O homem segura a faca ensanguentada, completamente desesperado com a situação. Ao ouvir o som, o avô e os outros chegam correndo para ver o que aconteceu. O mais velho e seu filho observam a cena com expressões sérias. O pequeno continua chorando e se apoia na serva para parecer que a protegeu. Furioso, o avô aponta para o traidor e o acusa de tentar atacar seu neto. O homem joga a faca no chão e tenta se defender, dizendo que não era o culpado. Mas o pai não acredita nele e o soca por ousar ferir seu filho. Desesperadamente, ele explica que a garota atacou o bebê, e ele se defendeu. O bebê continua seu choro encenado enquanto o traidor grita desesperado com o nariz sangrando. Ele jura ao mais velho que está dizendo a verdade, mas ninguém parece acreditar em sua história. O pai do menino lhe dá outro soco e pergunta furiosamente onde está o presente. Desesperado, o homem procura o presente que deixou cair no chão durante todo o caos. O avô elogia a menina por proteger seu neto e ordena que ela seja levada para descansar. O mais velho coloca a mão no ombro do jovem mestre, que se encolhe. O mais velho o fita, seus olhos vermelhos brilhando intensamente de raiva. Ele diz que ensinou seu filho a criar cães, mas ele quase perdeu a esperança da família Liu. Então, o grupo sai do quarto, deixando o traidor ajoelhado no chão, apavorado. O homem começa a suar frio e tremer de medo do que pode acontecer com ele agora. De repente, o pai do bebê se vira e o fita com um olhar cheio de ódio e desprezo. Ele o chuta com força e diz que lhe deu uma chance, mas ele ousou tentar machucá-lo mesmo assim. O homem tenta explicar, mas o mestre ordena que ele seja arrastado e dado aos cães. Vendo seu plano ter sucesso, o pequeno protagonista finalmente suspira aliviado com o resultado. Com uma ferida no ombro, o pequeno olha para a garota inconsciente no chão, preocupado. Nesse momento, o mordomo se aproxima e diz que precisa levar a serva para ser tratada imediatamente. Mas ele entra em pânico ao lembrar que escreveu uma mensagem no chão, bem debaixo dela. Então, o menino se deita em cima da garota e balança a cabeça para impedir que o homem a leve. Um membro da equipe então pega o pequeno mestre, levantando da garota inconsciente. Com isso, o mordomo coloca de volta no berço enquanto o menino parece muito angustiado. Vendo que o homem está prestes a pegar a serva, ele se pergunta se deveria nocauteá-lo com um choque elétrico. De repente, uma ideia lhe ocorre e ele olha para a empregada com um novo plano em mente. Um membro da equipe pega a menina, e uma poça de sangue fica no chão do quarto. O protagonista fica chocado ao ver que a serva também está realmente ferida. Vendo a mancha de sangue nas roupas da garota, o mordomo também fica muito surpreso. O pequeno fica confuso com a situação e não entende como ela poderia ter se machucado. Ele a leva para fora e ordena que o quarto do jovem mestre seja limpo. Sozinho no berço, o menino suspira aliviado, mas se pergunta o que está acontecendo. Mas ele deixa isso de lado, pois tem coisas mais importantes para fazer naquele momento. Ele pula do berço, pronto para seu próximo plano.
Em uma sala de massagens, um óleo especial está sendo preparado para sua mãe. A mulher então recebe uma massagem relaxante nas costas de uma das empregadas da casa. A mãe do menino parece muito relaxada, desfrutando de seu raro momento de paz. Mas a tranquilidade termina quando o pequeno pede leite, assustando-a de repente. Ele engatinha até ela, e a mulher reclama que ele está ali novamente com seu enorme apetite. O menino começa a mamar, e a mãe reclama, perguntando por quanto tempo ele vai continuar sugando. Mas ele precisa acelerar seu crescimento para poder falar e explicar tudo à sua serva. Uma semana depois, o tempo voa na luxuosa mansão da família Lu. E assim, nosso protagonista agora parece ter 3 anos e finalmente aprendeu a falar. A pequena serva de cabelos brancos ainda o olha com desconfiança. Ela ainda está convencida de que ele é o culpado por tudo o que aconteceu com seu irmão mais velho. Então o garoto se vira para Yae e solta a bomba. Ele é o irmão dela. A garota fica, totalmente chocada. Ela simplesmente congela, e seus olhos ficam de um vermelho profundo. Então ele pergunta se o bolo que o irmão dela comprou era bom. Essa pergunta a faz relembrar, e ela começa a ficar super emocionada. Em suas memórias, ela se lembra do irmão chamando ela e suas outras irmãs para comer bolo. As 3 meninas ficam loucas de alegria ao ver um bolo de aniversário bem na frente delas. Ela se lembra do irmão cortando uma fatia de bolo para suas irmãzinhas. A garota se lembra dele ao telefone, recebendo ordens para se juntar à sua equipe em uma missão. Uma das irmãs tenta pegar um pedaço, mas outra a impede, dizendo para esperar pelo irmão. Depois disso, as 3 pequenas estão na janela, observando a lua e esperando que ele volte. Naquele momento, o rosto de seu antigo eu aparece refletido na lua cheia, como uma memória. Na reflexão da lua, seu antigo rosto se mistura com seu atual rosto de bebê. Ele olha para a menina com um sorriso gentil, seus olhos marejados de lágrimas. Percebendo que é ele, ela não consegue mais segurar e simplesmente começa a chorar. Ela desaba no chão e começa a chorar incontrolavelmente, soluçando sem parar. Ele cobre a boca dela e a manda fazer silêncio para que ninguém descubra o segredo deles. Com sua pequena mão, ele tenta abafar os soluços da garota para não serem pegos. Logo depois, ela o abraça com todas as forças, sentindo uma mistura de alívio e felicidade. Ainda chorando, a menina pergunta se o que está à sua frente é realmente seu amado irmão. Mas o abraço é tão apertado que ele reclama que não consegue respirar em seu pequeno corpo de criança. Ela o solta, e nosso herói fica meio tonto, tentando recuperar o fôlego. Assim que se recupera, ele fica sério e olha para sua irmã, precisando de respostas. Ela o observa atentamente, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Ele a segura e pergunta como ela veio parar ali e onde estão as outras irmãs. Com tantas perguntas, a garota fica sobrecarregada e pede ao irmão para ir mais devagar. Finalmente, os dois se acalmam e se preparam para conversar sobre tudo o que aconteceu. A garota começa a explicar que, naquele dia, ele saiu para uma missão e nunca mais voltou. Num flashback, as 3 irmãs famintas esperam, olhando para o bolo que ele comprou. Uma das garotas se pergunta por que o irmão estava demorando tanto para voltar. A mais nova até pergunta se ele as abandonou, já que nunca tinha ficado fora por tanto tempo. Então Iggy decide procurá-lo e descobre sobre seu desaparecimento na sede da missão. Lá, ela vê a esposa de outro caçador gritando com o traidor sobre o sumiço do marido. O homem, sem paciência, a chama de louca e a empurra com força. Outro caçador aparece e acusa o homem de ter entrado no portal com o jovem mestre Liu e os outros. Naquele momento, a pequena serva entendeu que aquele homem estava por trás de tudo. O traidor apenas observa com uma expressão irritada, fumando casualmente seu cigarro. Ele libera seu poder de fogo, preparando-se para atacar seu acusador. Uma bola de fogo voa em direção ao homem, que fica paralisado de medo pelo ataque. Ele é atingido em cheio, e seu corpo é completamente engolido pelas chamas intensas. O homem cai no chão, derrotado, enquanto os outros apenas assistem à cena, sem fazer nada. Ele os avisa que espalhar rumores sobre o jovem mestre é burrice, já que a missão era de alto risco. Nosso herói diz que o traidor mereceu o que lhe aconteceu por enganá-los e pergunta sobre as outras meninas. Ao ouvir a pergunta sobre as outras, a expressão da pequena muda, e ela parece muito preocupada. Ela começa a chorar novamente, deixando o irmão totalmente confuso.
Assustado com a reação repentina da irmã, ele pergunta preocupado o que aconteceu com elas. Entre lágrimas, a garota explica que só queria vingar o irmão, mas então uma maré de demônios surgiu do nada. Flashback para um portal se abrindo e todos fugindo para salvar suas vidas enquanto a invasão começa. A memória daquela maré demoníaca deixa absolutamente petrificada. Ela corre pelas ruas destruídas, gritando freneticamente os nomes de suas outras duas irmãs. Enquanto isso, alguns caçadores passam, comentando casualmente que, sim, aquela onda de monstros foi bem desagradável. Ela fica sozinha, apenas observando a cidade queimar, completamente obliterada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela corre sem rumo por todo o caos e destruição. A pobre garota continua sua busca sozinha, abrindo caminho pelos escombros da cidade devastada pela invasão. Com as mãos todas machucadas, ela cai no chão, gritando os nomes das irmãs em desespero absoluto. É então que ela se lembra do irmão, e desaba, chorando e se perguntando onde ele poderia estar. De volta ao presente, nosso protagonista conforta a irmã, dizendo para ela não chorar, pois eles receberam uma segunda chance. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele jura que um tal de Shen será o primeiro a pagar por isso. Em alguma prisão escura e suja, vemos um corredor cheio de manchas. O traidor está preso, gritando que é inocente e que estava ali apenas para entregar um presente. De repente, ele é jogado contra as barras da cela, com um olhar de puro terror no rosto. Porque, surpresa, um demônio se materializa bem atrás do prisioneiro aterrorizado. O traidor cai de joelhos, implorando por sua vida enquanto a criatura se aproxima, com a língua para fora. Tudo o que ouvimos é um grito horripilante. De repente, o corredor da prisão tem mais algumas manchas vermelhas. Com o traidor fora de cena, nosso MC declara que é hora de virar a família Liu de cabeça para baixo. Com lágrimas ainda nos olhos, sua irmã concorda, prometendo que fará tudo o que ele disser. É quando ela se lembra que tem uma missão muito importante para cumprir com o RMMC. Então, ela o ergue no ar, anunciando que é hora do banho, mas ele protesta, gritando que é o irmão dela. Mas a garota explica que agora ela é a atendente pessoal dele, e essa é a sua missão diária. E assim, ela começa a levá-lo para o banheiro, enquanto ele grita que não quer, de jeito nenhum, tomar banho. Corta para o banheiro, onde nosso MC agora está sentado numa bacia enquanto ela prepara tudo para o banho dele. Ela se aproxima dele e diz que é hora de tirar as roupas, mas nosso MC insiste que pode fazer sozinho. Mas ela não escuta, e com um sorriso, ela apenas joga as roupas dele para o alto. Ela olha para baixo e comenta o quanto seu pequeno amiguinho é fofo. Nosso MC fica absolutamente mortificado, morrendo por dentro com constrangimento. Super envergonhado, ele grita para ela não olhar, lembrando-a novamente que isso não é nem um pouco certo. Ela então declara que, como ela é maior agora, é a vez dela de dar banho nele. Chocado, o MC pergunta o que diabos ela está fazendo enquanto ela começa a tirar as próprias roupas. O garoto cobre os olhos, completamente envergonhado pelas ações dela. Então ela entra na banheira, enrolada em uma toalha, deixando o garoto totalmente chocado. Enquanto lava, ela desabafa sobre o sofrimento das pessoas, enquanto os ricos desperdiçam tudo. Nosso MC fica furioso e diz que a justiça é algo que se deve tomar nas próprias mãos. Com isso, seu rosto assume um olhar de feroz determinação para mudar a realidade. Um momento depois, a garota oferece-se para esfregá-lo melhor, fazendo-o entrar em pânico total. Eles começam a discutir porque ele recusa, mas ela insiste que foi instruída a fazê-lo. Depois do banho, o garoto está deitado no chão enquanto a irmã guarda suas roupas. Ele pensa em como é humilhante ser o irmão mais velho e ser tratado como uma criança. A garota pergunta o que há de errado, mas ele apenas vira o rosto, emburrado, e não responde. Ela fica triste com a atitude dele e reclama que ele nunca foi tão malvado com ela antes. Para evitar mais conversa, ele apenas suspira. Mas então ele se levanta, diz que não está mais bravo e que tem algo importante a perguntar. A garota sorri docemente e diz para ele perguntar o que quiser, sem problemas. Então, ele pergunta se ela despertou habilidades do elemento vento, e a irmã confirma. Nosso MC fica chocado porque o caso mais antigo registrado de um despertar foi aos 12 anos. Ele se pergunta como ela conseguiu tal feito, sendo tão jovem e sem nenhum treinamento. Ela apenas balança a cabeça e diz que também não tem certeza de como aconteceu.
Ela explica que um painel apareceu, mostrando suas estatísticas e guiando-a para despertar seu poder. Nosso MC fica completamente impressionado ao ouvir a palavra painel vinda dela. Naquele instante, ele se lembra de seu próprio sistema, aquele que exibe suas habilidades de trovão. Ele olha para a interface e se pergunta se a caixa de diálogo dela é o mesmo tipo de coisa. Então ele se pergunta como sua irmã também conseguiu um painel e despertou tão incrivelmente jovem. Ela percebe que ele se desligou e pergunta se algo está errado, mas ele apenas dispensa a questão. Ele diz a ela que agora que ela despertou sua habilidade, ela precisa treinar muito para ficar forte. Com um olhar determinado, a menina responde que vai treinar muito de agora em diante. Ele a acaricia e diz que, entre as irmãs, ela sempre foi a mais responsável. De repente, eles ouvem uma batida na porta do quarto e congelam. Uma criada anuncia que o jantar está pronto e que o mestre mandou a mãe deles preparar um pouco de leite. Ela entrega uma mamadeira cheia à irmã do MC, que apenas a encara, surpresa. Ela pega a mamadeira, e nosso MC se aproxima com um novo plano em mente. Ele diz que precisam usar todos os recursos da família Liu para ficarem mais fortes e rápido. A menina pergunta como, já que ela já está treinando o máximo que pode para subir de nível. Com um sorriso maroto, ele manda ela abrir a boca e descobrir o segredo do poder. Embora um pouco hesitante, a menina abre a boca, curiosa para saber o que o irmão fará. Ele então coloca a mamadeira na boca dela e manda ela beber para ver o que acontece. Seguindo a ordem dele, ela começa a beber o leite enquanto nosso MC a observa atentamente. De repente, uma aura roxa começa a girar ao redor dela, e ela fica chocada com a sensação. Confusa, ela pergunta ao irmão por que tanto poder está fluindo para o corpo dela tão facilmente. Nosso MC explica que a constituição única da mãe deles transforma cristais em pura energia. Ele diz que é uma substância que até esquadrões de elite teriam dificuldade em conseguir em missões. Mas a mãe deles pode produzir essa essência continuamente, tornando-a uma fonte inesgotável de poder. A irmã dele fica chocada, comentando que isso é algo inédito na academia. O MC suspeita que as famílias nobres escondem segredos e manipulam as massas para lutar por elas. Com um olhar determinado, ele conclui que precisam desvendar todos esses segredos ocultos. A irmã então oferece a mamadeira, dizendo para ele beber também e ficar mais forte. Mas ele recusa, dizendo para ela terminar tudo e atingir o limite de poder primeiro. Então ele começa a se afastar, com os olhos fixos em seu próximo objetivo. Ele diz em voz alta que vai comer também, enquanto a irmã continua bebendo da mamadeira. Ao chegar ao quarto da mãe, as criadas se perguntam por que ele voltou lá. A próxima cena é o garoto se alimentando diretamente da mãe na piscina da casa. A mulher reclama que já forneceu tanto leite que o pirralho só come e come sem parar. Uma das criadas rapidamente ordena às outras para prepararem mais refeições medicinais para a senhora. Nosso MC pensa que a vingança começa agora, e que ele e a irmã vão derrubar a ordem dos céus. Enquanto um raio atinge a mansão, ele jura que vai virar a família Liu de cabeça para baixo. Nosso herói rasteja pelo chão do quarto, com um olhar determinado enquanto procura algo. Enquanto isso, temos um flashback do traidor surtando, gritando que o presente estava na mão dele, procurando freneticamente. Então nosso MC espia debaixo de um móvel e encontra a caixinha que o traidor deixou cair. Com um sorriso satisfeito, ele pega o presente, imaginando que deve ser algo valioso para a família. Ele então abre a caixa e uma luz azul intensa ilumina seu pequeno rosto. Dentro, ele encontra um grande cristal azul e se pergunta se é um cristal de besta mágica. Um painel do sistema aparece, informando que é um raro cristal de habilidade do elemento trovão. O MC fica confuso, pois não sabia que habilidades podiam ser absorvidas em vez de cultivadas. O sistema explica que, após caçar feras evoluídas, há chance de conseguir esses itens raros. Nosso garoto fica surpreso que algo assim exista, mas desconfia, perguntando como a voz sabe seus pensamentos. Nesse momento, ele fica totalmente chocado, com pânico no rosto ao perceber o que aconteceu. A voz diz que está na consciência dele, e ele zomba, dizendo que conhece esses clichês de romances. Ele se lembra que em sua vida passada, era um estudante viciado em jogos e web novels com sistemas. Nessas histórias, os protagonistas ganham recompensas e viram o jogo, se vingando dos inimigos. Furioso, ele grita que o sistema é inútil, mas a voz rebate que sem ele, nem teria reencarnado.
O MC pausa, pensa por um momento e tem que admitir que a voz misteriosa tem razão. Com os braços cruzados, ele então questiona a conexão com o sistema da irmãzinha. A voz nega qualquer ligação e o incentiva a ficar mais forte e rápido. Ele concorda e se concentra, sabendo que precisa aproveitar toda a oportunidade. Ele então senta no chão e, com intensa concentração, começa a absorver a energia do cristal. Com isso, uma energia poderosa e divina começa a fluir pelo seu pequeno corpo. Um momento depois, ele estende a mão e invoca com sucesso sua nova habilidade, Lança de Raio. Ele fica chocado, tendo acabado de adquirir uma habilidade que levaria 10 anos para dominar. Ele sente o poder condensado na lança e se pergunta o quão forte ela realmente é. Sem pensar duas vezes, ele arremessa a arma com toda a força para testar seu novo poder. O protagonista observa seu poderoso ataque elétrico voar pelo ar. O som da explosão chama a atenção do avô, que corre com o mordomo para ver o que aconteceu. Mas o que encontram é o pai do garoto, de cueca do Bob Esponja, reclamando com a mãe do MC sobre o barulho. O avô e a irmãzinha do MC ficam completamente chocados com a cena. O garoto olha para o buraco gigante que ele abriu na parede da mansão com sua nova habilidade. Furioso, o avô exige saber quem fez aquilo, e o mordomo explica que ouviu um raio vir do quarto. Mas ao ver o neto, o humor do velho muda, e ele o levanta, celebrando sua nova habilidade divina. Ele então elogia a mãe do garoto, agradecendo por ser tão produtiva para a família. No entanto, o pai do garoto parece irritado com a situação e reclama do barulho que ele fez. Com isso, o avô repreende, dizendo que ele deveria se orgulhar do talento excepcional do filho. O avô então decide levar o neto para o festival anual de caça da família. Um momento depois, o chefe da família pergunta ao mordomo se tudo está arranjado para o evento. O velho ri, dizendo que seus descendentes precisam aprender seu verdadeiro valor desde cedo. Nos braços da mãe, nosso protagonista fica irritado, sem ter ideia do que eles estão planejando. E assim, o grupo caminha por um longo corredor em direção ao local do festival de caça. Lá, o avô usa sua energia para abrir um enorme portão circular à frente deles. O portão se abre revelando um grande vórtice de energia roxa brilhante para todos. De pé diante do portal dimensional, o chefe da família se prepara para guiar o grupo para dentro. O MC fica chocado ao perceber que a família Liu pode abrir portais dimensionais sozinha. Ele fica bravo pensando em quantos segredos os poderosos escondem dos fracos que lutam para sobreviver. O grupo então atravessa o portal e chega a uma floresta densa e silenciosa do outro lado. Enquanto o avô elogia, a mãe do MC reclama que ele nunca para de comer o dia todo. De repente, o pai do MC aponta para o céu e grita um aviso de que algo se aproxima. Todos olham para cima e veem um rastro de fumaça se aproximando rapidamente. A coisa misteriosa zune pelas árvores em velocidade incrível. Logo, uma serpente gigante de várias cabeças ataca brutalmente um grupo de caçadores. Um caçador tenta atacar a criatura, mas sua arma quebra, enquanto outro usa um campo de força. Ao ver uma Piton C e um Rei Piton B num portal C, o protagonista e a irmã ficam chocados, e ela reconhece um dos caçadores. Nesse momento, uma das serpentes avança contra uma das caçadoras. Para surpresa de todos, a ruiva consegue segurar a boca da criatura com as próprias mãos. Mas ela luta com todas as forças para não ser mordida pelos dentes afiados do monstro. Mesmo assim, a força da serpente é grande demais e a joga longe com um único golpe. O líder dos caçadores grita para todos lutarem enquanto recuam da área perigosa. O líder do grupo tenta afastar o monstro com um escudo, mas outro caçador tenta atacá-lo por trás. A ruiva corre e grita desesperadamente para ele ter cuidado. Mas o soco do caçador atravessa o escudo, atingindo o capitão com força total. A força do soco faz o caçador que lutava contra a serpente perder o escudo. Nesse momento, a serpente gigante é atingida por um raio roxo vindo de outro caçador. Outro caçador grita furiosamente com o traidor por atacar o capitão. O traidor apenas sorri diabolicamente enquanto se prepara para atacar o outro homem. Com um golpe violento, ele ataca o caçador sem piedade, deixando-o gravemente ferido. Um dos outros caçadores fica chocado, parecendo ter reconhecido o agressor. Ele revela que o homem é Kui Sheng, um criminoso que já havia sido condenado. Kui Sheng começa a rir como um louco da desesperação do caçador. Ele então chuta o homem, jogando-o longe com força incrível.
O caçador ferido voa direto para a boca da serpente gigante, que o esperava. Nosso pequeno protagonista observa tudo com uma expressão sombria. Ele se lembra de sua vida passada, quando Kui Seng atirou um amigo para a perdição. Um respingo de sangue aparece, simbolizando o que acabou de acontecer. Naquela época, ele viu seus amigos serem eliminados um por um. O monstro que eles alimentavam com seus próprios companheiros emerge, imponente e aterrorizante. Com um sorriso cruel, o pai do MC ordena que alimentem a criatura para formar um tesouro. Ele então manda Kui Chon atacar o eu passado do herói sem hesitar. O capanga corre em direção ao jovem, pronto para desferir o golpe. Mas o rapaz ativa seu poder e se prepara para o inevitável confronto com o inimigo. O punho de Ai brilha com uma energia poderosa enquanto ele se aproxima. Os dois punhos colidem no impacto violento e cheio de poder. Ele nos diz que Kui Aishon é como um demônio que adora esmagar pessoas. É revelado que ele era protegido pela família Liu e agora é um dos seus capangas. No presente, sua irmã se pergunta como podem salvar a ruiva. Mas nosso protagonista parece ter uma ideia, e seus olhos brilham com um plano em mente. Então, ele se vira e começa a se alimentar de novo, o que irrita a mãe. Ela pergunta o que ele está fazendo, enquanto o MC enche a boca de leite, fazendo uma careta. Ele cospe tudo, deixando-a completamente chocada. Nojenta, ela grita com nosso herói por sujá-la e simplesmente o joga para o alto. Ao ver a confusão, o avô do menino fica furioso por causa da bagunça. Logo depois, a irmãzinha do MC entra em ação. Assim, ela pega nosso herói no ar, salvando-o da queda. A menina pousa em segurança, segurando o irmãozinho cuidadosamente nos braços. Ela pergunta se o irmão está bem, e ele explica seu plano mestre, criar caos para salvar o caçador. De repente, o pai do jovem dá um tapa forte no rosto da esposa, deixando-a atordoada. Ele a agarra firmemente e a repreende por ser tão descuidada com o filho. Furiosa, a mulher diz que nem os próprios pais ousaram tocar nela, e fica incrivelmente irritada. Com isso, ela invoca uma arma de gelo e vai direto atrás do marido, buscando vingança. O homem se defende com seus poderes, dizendo que ela precisa aprender uma lição pela audácia. As crianças observam atentamente a luta se desenrolar bem na frente delas. A mãe e o pai colidem com suas habilidades, mas uma explosão de energia surge de repente entre eles. O avô do menino aparece, e os pais do MC apenas o encaram. O avô diz que, como mãe, ela deve colocar o filho em primeiro lugar e não ser tão imprudente. Com um olhar furioso, ele diz que ambos carregam a responsabilidade por suas famílias. Com isso, o casal se acalma e dispensa suas armas, enquanto as crianças observam de longe. A irmã do MC pergunta o que farão agora, mas ele diz para não se preocupar, pois eles estão vindo. De repente, a jovem criada ouve um barulho estranho. Um mordomo informa ao avô que sentiu um movimento vindo da mata próxima. A família também nota algo se aproximando e fica em alerta máximo. Nesse momento, 3 goblins emergem da floresta com expressões bem estranhas. De um ponto mais alto, vemos os goblins começando a cercar a família do MC. As criaturas começam a gritar desesperadamente, como se estivessem se preparando para uma batalha. Em seguida, os 3 monstros são empalados por estacas de madeira que os atravessam sem piedade. O pai do MC se pergunta como isso é possível, já que a área deveria ter sido limpa antes. O avô reclama, é o que acontece quando tudo o que você sabe é causar confusão em bares em vez de estudar. Nesse momento, a mãe do menino começa a brilhar com uma energia roxa. A irmãzinha explica que a essência da mãe atrai bestas demoníacas, especialmente as de alto nível. Com isso, o som de muitos pés de goblins começa a se aproximar, deixando o grupo tenso. Então, uma horda de goblins de elite aparece diante deles, liderada por um B-Rank. Um dos monstros salta em direção à família, com seu machado pronto para atacar sem piedade. Inabalável, o avô ordena que seus subordinados resolvam a situação imediatamente. E assim, a família começa a lutar contra os monstros usando suas poderosas habilidades elementais. Aproveitando todo o caos, nosso MC diz à irmã que é hora de saírem dali. Então, a menina corre em direção a um penhasco com o irmãozinho nos braços. Sem pensar 2 vezes, a irmã do MC pula do penhasco, despencando em alta velocidade com nosso jovem herói. Nesse instante, os olhos da menina brilham intensamente enquanto ela ativa sua habilidade especial.
Usando seu poder do vento, ela começa a voar pelos céus, levando o irmão para a segurança. Nosso MC pergunta quando ela aprendeu a voar, e ela diz que foi uma recompensa do sistema. Surpreso com a revelação, nosso MC fica sem graça e pergunta que tarefa era. A garota revela, sorrindo, que a tarefa do sistema era só dar banho no irmão. Em um flashback, vemos que ao completar a missão, ela recebeu a rara técnica de voo como recompensa. Nosso MC se irrita, pensando como o sistema daria uma recompensa tão incrível por uma tarefa tão boba. A irmãzinha ruiva do MC luta bravamente contra uma serpente, atingindo-a com sua espada afiada. Mas então, outra serpente enorme surge e ataca os outros caçadores, quebrando seus escudos com facilidade. Com um golpe poderoso, a criatura arremessa uma das caçadoras, quebrando totalmente sua guarda. No chão, a mulher grita desesperada para seu capitão que não podem mais lutar. O capitão do grupo então confronta Kuxiong, perguntando por que os ataca assim. Com um sorriso maligno, o traidor diz que gosta de ouvir os gritos das vítimas. O líder pergunta quem é seu mestre e diz que violar o acordo da guilda é contra a lei. O vilão responde que leis são para os fracos e plebeus como eles, e que não se importa. Logo depois, ele corre em alta velocidade para o capitão, pronto para um golpe. Mas, em vez disso, ataca uma das caçadoras, pegando-a desprevenida com sua velocidade incrível. Derrotada, a mulher implora ao capitão que a salve desse homem terrível e cruel. Sem piedade, o traidor a joga na boca da serpente gigante como lanche. A serpente gigante devora a caçadora sem um pingo de pena, na frente de todos. Em desespero, o capitão grita que a missão falhou e manda todos correrem por suas vidas. A ruiva está paralisada de medo e choque pela cena horrível que acabou de presenciar. Cego pela raiva, o líder do grupo avança com sua espada, gritando que vai acabar com o traidor. Ele desfere um golpe poderoso, mas o vilão se move rápido e desvia do ataque com facilidade. Num instante, o traidor contra-ataca e acerta um golpe direto no capitão. Vendo seu líder ferido, a jovem chama o homem de monstro e se prepara para lutar. Ela então joga um objeto no inimigo, tentando ganhar tempo. Mas o traidor nem se mexe, já que a pedra que a garota jogou não faz nada. O golpe só rasga um pedaço da camisa do traidor. O vilão diz que é uma pena terem esbarrado com ele ali, pois todos vão perecer. Ele salta em direção à garota, suas garras afiadas prontas para atacar. Aterrorizada, a jovem é cercada pelos estilhaços de uma espada quebrada. No último segundo, o capitão se joga na frente dela, recebendo o golpe fatal em seu lugar. O líder cai sem vida no chão, enquanto o traidor simplesmente o ignora e segue em frente. O traidor arremessa o corpo do capitão, que é devorado pela serpente gigante. Desesperada, a garota grita de terror com a cena horrível que acabou de presenciar. Vemos a serpente gigante devorando o capitão enquanto raios roxos saem do seu corpo. O vilão olha para a garota e diz que é uma pena, pois queria adicioná-la à sua coleção. Ele queria transformá-la em um de seus espécimes para exibi-la como um troféu. Com a mão manchada de sangue, ele se prepara para atacar a garota. O vilão então coloca a mão no rosto dela enquanto ela chora, completamente desesperada. Em seus últimos momentos, a garota clama pelos irmãos, perguntando onde eles estão. De repente, uma espada de relâmpago gigante aparece, e uma voz diz que chegaram para salvá-la. O traidor se vira e consegue bloquear o poderoso ataque com o braço. O golpe causa uma explosão de energia amarela, mas o vilão simplesmente a afasta. A jovem olha surpresa e chama o nome de sua irmã, e... Nesse momento, nosso MC e sua irmã pousam no chão, prontos para a batalha. A garota reconhece a antiga aparência do MC e o chama de irmão. Nosso MC diz à irmã que explicará tudo depois. Mas agora, eles têm coisas mais importantes para resolver. Enquanto isso, a ruiva observa com uma expressão de "o que está acontecendo?" no rosto dela. Encarando a serpente, nosso herói percebe que a fera evoluiu devorando despertos. Algo que nunca foi registrado antes. Ao mesmo tempo, o vilão parece se libertar de algo enquanto uma intensa energia amarela o envolve. Com um empurrão final, ele libera todo o seu poder de uma vez, quebrando o que o prendia em um instante. O vilão então os encara e zomba, perguntando se não são o jovem mestre e sua pequena serva. E assim, o trio de irmãos enfrenta seu oponente, pronto para a luta que está prestes a acontecer.
A ruiva pergunta, totalmente confusa, como souberam dela e por que tinham a outra garotinha com eles. Mas o vilão ignora a pergunta dela e começa a planejar como vai lidar com a nova situação. Nosso MC então percebe que seu inimigo não é um capanga sem cérebro, mas alguém bem esperto. O homem revela seu plano mestre, transformar a serva em uma marionete e entregar nosso MC ao chefe. Vemos então o rastro do poder do vilão, tendo derrubado vários caçadores sem piedade. Múltiplas armas de energia vermelha aparecem pairando sobre os caçadores derrotados. Revela-se que o inimigo tem um poder tipo metal, permitindo-lhe fundir armas ao próprio corpo. Nosso protagonista então analisa os níveis de poder e percebe que a diferença é enorme. Mas então, uma ideia surge na mente do nosso protagonista e seus olhos se iluminam. Ele se vira para as irmãs e pede que ouçam com atenção e sigam sua liderança. Do outro lado, o adversário se prepara para a luta enquanto uma energia estranha irradia dele. O vilão lança um ataque rápido como um raio com suas garras, mirando direto no nosso MC. Vendo o perigo, suas irmãs pulam para trás, e ele se prepara para contra-atacar. Ele então ativa seu despertar divino do tipo relâmpago, liberando uma imensa energia amarela. Nosso protagonista usa seu poder para desviar dos ataques do vilão em super velocidade. O vilão fica chocado ao ver a técnica do garoto, reconhecendo-a como um movimento proibido. Ele então lembra que há um tempo, derrotou alguém que usava exatamente a mesma técnica. Em suas memórias, ele recorda o confronto contra a vida passada do nosso protagonista. Ligando os pontos, ele percebe quem é o garoto e começa a rir da coincidência insana. No entanto, o corpo infantil de nosso MC, Sai, não aguenta tanto poder e começa a falhar. Sabendo que só tem uma chance, ele grita o nome das irmãs para iniciar o plano real. O vilão ouve um barulho e vira a cabeça em direção ao som. Nesse momento, a irmã ruiva aparece, segurando uma pedra gigante, pronta para esmagar o inimigo. Sem pensar duas vezes, a garota arremessa a rocha enorme direto no vilão. Mas o inimigo desvia do ataque com facilidade, e a pedra se estilhaça no chão com o impacto. Ele nota um som estranho e um rastro de energia verde, movendo-se rapidamente pelo chão. O homem fica em alerta máximo, vendo a energia vir em sua direção, pronto para tudo. De repente, uma gigantesca tempestade de vento e poeira se forma à sua frente. A responsável por esse ataque é a outra irmã, usando sua habilidade de vento. Mesmo dentro do tornado, o adversário não se abala, dizendo que são só truques baratos. Aproveitando a distração, nosso protagonista concentra seu poder e cria uma lança relâmpago completa. Usando uma técnica de artes marciais divinas, ele joga a arma com toda a força que lhe resta. O vilão vira surpreso e xinga nosso protagonista por ser tão astuto enquanto se prepara para o golpe. A lança relâmpago atinge o vilão em cheio na cabeça, ferindo-o gravemente no impacto. O ataque é tão poderoso que atravessa o adversário e continua seu caminho para o céu. A energia da lança causa uma explosão massiva, deixando um rastro de destruição na floresta. Exausto, nosso protagonista desmaia, e sua irmã o repreende imediatamente por usar um golpe tão imprudente. Com isso, as duas garotas o observam, super preocupadas com sua condição após tanto esforço. Mesmo ferido, o vilão apenas sorri e diz que não importa, pois ele protegerá o jovem mestre das duas garotinhas. Com um sorriso assustador, ele revela uma lâmina afiada, pronto para atacar novamente. Sem perder tempo, ele avança em alta velocidade contra as duas garotas para acabar com elas. A serva grita um aviso e pula na frente da líder para protegê-la do ataque inimigo. Com um golpe brutal, ele acerta a garota de cabelo branco com força incrível. O impacto a arremessa, e ela acaba batendo com força contra uma árvore. O vilão então encara outra jovem e diz para ela não se preocupar, sua vez está chegando. Ele transforma suas mãos em lâminas afiadas e se prepara para seu próximo ataque impiedoso. Com suas lâminas, ele imobiliza a jovem e diz para ela ser uma boa isca para seus planos. Mas um raio amarelo surge e desvia o ataque, salvando a garota no último segundo. O inimigo então mira no protagonista, pronto para apunhalá-lo com sua pequena adaga. Ele segura a arma com força e abaixa, com a intenção total de acabar com o garoto ali mesmo. A lâmina então perfura as costas do nosso protagonista, ferindo-o gravemente. O vilão o arremessa enquanto a irmã ruiva observa em completo desespero. A garota então consegue se libertar, pega seu irmão ferido e foge correndo. O vilão cerra o punho,
perguntando por que nosso protagonista está com tanta pressa de encontrar seu criador. Mas nosso protagonista, nos braços da irmã, responde que, na verdade, o inimigo é quem está prestes a ser derrubado. Com o olho sangrando, o adversário está furioso com a ousadia do garoto. De repente, uma figura aparece no céu, gritando e chamando de vira-lata ingrato por ousar atacar seu mestre. Este é o avô do nosso protagonista, que o encara com olhos de pura raiva. O vilão então entende que o ataque chamativo anterior foi, na verdade, um sinal para chamar a atenção da família. Ele apenas sorri, confirmando o plano astuto que ele elaborou. Voltando um pouco, a família chega ao local da luta, e o mordomo diz que o jovem mestre desapareceu. O pai reclama que o garoto já sabe andar, e o mordomo informa que a serva também sumiu. Furioso, o chefe da família grita para seus homens se apressarem e encontrarem os dois. Nesse momento, eles avistam o rastro de luz do ataque do nosso protagonista e sabem exatamente para onde ir. O avô então usa seu poder de raio e voa em alta velocidade em direção ao sinal. Chegando ao local, o avô imediatamente avalia a situação, e o vilão começa a entrar em pânico. Ele então pensa que sua única chance é capturar o protagonista para usá-lo como refém. Ele avança a toda velocidade contra os irmãos para tentar agarrá-los. Mas a irmã ruiva saca um bastão e se prepara para contra-atacar para proteger seu irmão. Ela desfere um golpe poderoso no inimigo, que não esperava por aquilo. O homem fica atordoado com o ataque da garota e a encara com pura raiva. De repente, o pai do protagonista aparece, furioso, e chama o vilão de inútil por seus fracassos. Ele então ataca o vilão, que tenta fugir, alegando que nada foi culpa dele. No entanto, o homem acaba encurralado por uma das bestas gigantes da área, sem ter para onde correr. Sem piedade, a criatura o ataca de uma vez, não lhe dando chance de escapar. Depois disso, a serpente começa a evoluir, transformando-se em uma poderosa criatura dourada. O mordomo corre até as crianças e diz que nosso protagonista está bem, apesar do ferimento que sofreu. O avô elogia as garotas e diz que a serpente está pronta para que colham seu raro tesouro. E é aí que ele percebe: as famílias nobres estão usando os civis para alimentar e evoluir essas bestas. Com isso, o avô e seu filho se preparam para enfrentar a poderosa criatura dourada que surgiu. O confronto entre eles então gera uma gigantesca explosão de energia vermelha por toda a floresta. O confronto entre eles detona uma gigantesca explosão de energia vermelha que rasga toda a floresta. Da fumaça, duas figuras emergem enquanto as crianças observam tudo à distância. Nosso herói então junta as peças. As famílias nobres estão usando civis para alimentar e evoluir essas bestas. Logo depois, vovô e papai se preparam para lutar com a poderosa criatura dourada que acabou de aparecer. Ele então menciona que esta colheita foi muito melhor do que ele esperava ter naquele dia. Vovô ordena ao mordomo que leve as duas garotas para coletar os materiais restantes para o armazém. Em sua cabeça, o velho já planeja misturar os itens de baixa qualidade com sucata para vender aos caçadores comuns. E para os itens de alta qualidade, ele quer aumentar os preços e fazer os esquadrões da linha de frente pagarem caro. Ele então entrega o saco de veneno para seu filho usar e criar novas conexões importantes. Enquanto isso, o pai do nosso protagonista apenas observa com um sorriso astuto no rosto. Vovô entrega o chifre da serpente prateada para ser levado à casa de leilões. Quanto às escamas, ele diz que as transformará em tesouros protetores para seu precioso neto. Ouvindo tudo isso, nosso protagonista fica com uma expressão perplexa no rosto, completamente confuso com as ações deles. Com isso, o mordomo se curva diante de seu mestre e concorda em seguir todas as suas ordens. No entanto, o pai do garoto intervém e pede ao pai que entregue a essência do Rei Serpente. Vovô resmunga, dizendo que tem uma esposa excelente e que seria melhor para o filho dela compartilhar com ele. Nesse momento, a mãe do protagonista se aproxima, enquanto suas irmãs observam ao fundo. O pai do nosso herói fica chocado com a presença dela e apenas a encara, incapaz de reagir. Sua expressão então muda para raiva, e ele rende os dentes com força. Nos braços da irmã, o protagonista olha para trás e encara o homem com uma expressão muito séria. Vovô então joga a essência da serpente para o mordomo, que a pega no ar com facilidade. Segurando a esfera de energia, o mordomo fica maravilhado com o poder que ela irradia. O chefe da família diz que seu filho mais velho está evoluindo e que isso será útil.
Ajoelhado, o mordomo agradece pela generosidade e promete lealdade eterna à família. Alguns dias se passam, e vemos a luxuosa mansão do clã Lu sob um céu estrelado. No quarto, nosso herói segura um pingente enquanto o irmão informa que Shun agora é sua empregada. E assim, as duas irmãs aparecem vestidas de empregada e sorriem para ele. Ele então olha para o pingente, e um aviso do sistema informa que ele recebeu um item defensivo de rank A. Vendo sua expressão, uma das garotas pergunta com preocupação o que há com o irmão. De repente, os olhos do garoto brilham, e ele eletrocuta o pingente com seu poder de raio. Ele usa sua habilidade de raio para tentar sobrecarregar o pingente. Uma enorme explosão de energia amarela então sai da janela do seu quarto. As duas irmãs encaram nosso herói, completamente chocadas pela exibição de poder. Mesmo com a descarga elétrica, o pingente permanece intacto, sem um arranhão. Ele pensa consigo que este pequeno experimento confirmou que as feras evoluem se devorarem os despertos. Nosso protagonista entende que as famílias nobres usam pessoas comuns como isca em seus planos. Assim, eles obtêm recursos e equipamentos poderosos que os fracos jamais teriam acesso. Mas o que ensinam na academia é que os nobres arriscam suas vidas para proteger os indefesos. Lembrando de toda essa hipocrisia, nosso protagonista fica furioso e cerra os punhos. As irmãs então perguntam se a informação é realmente tão poderosa. Ele se vira e explica que só agora está começando a entender o quão perigosa é a falta de informação. Ele então diz que, de agora em diante, devem usar a família Liu para coletar mais informações. Com um olhar determinado, as duas garotas concordam em seguir o plano do irmão mais novo. Um momento depois, o herói pergunta a Xuan por que ela estava com aquela equipe divina. Ela hesita em responder, e a outra irmã intervém, querendo saber por que o poder dela é tão forte. A irmã ruiva fica sem palavras, e a outra apenas a encara intensamente. Então o protagonista pergunta sobre a outra irmã, Sansan, e a jovem fica tensa. Ao ouvir o nome da outra garota, a jovem fica completamente chocada. Com lágrimas nos olhos, ela tenta explicar o que aconteceu com Sansan. Ela então desaba no chão e começa a chorar compulsivamente, incapaz de parar. Com isso, o protagonista cobre a boca dela e avisa que não se pode chorar alto ali. Após se acalmar, ela se senta na cama, ainda muito abalada pela situação. Ela começa a explicar que, naquele dia, Yi saiu para procurar o irmão e nunca mais voltou. Em um flashback, vemos uma pequena e faminta Shu encarando um pedaço de bolo. A mão dela estende-se para pegar a cereja no topo do bolo. Ela tem uma expressão triste no rosto, esperando os irmãos voltarem para casa. Ela então decide procurar o irmão e ir para que eles voltem para casa mais cedo. Então, Xuan começa a procurar pela casa escura, chamando o nome de Sansan. Assustada, ela corre pelo corredor escuro e pede à irmã para parar de brincar. De volta ao presente, o garoto fica chocado ao saber que Sansan fugiu de casa. Ela explica que, do telhado, viu que a maré de bestas foi causada por uma pessoa má. Nosso herói pergunta se a maré de bestas não deveria ser um desastre natural e incontrolável. Em suas memórias, ela procurava desesperadamente por Sansan nos telhados da cidade. Ela então tentava abrir uma porta, implorando para a pequena sair dali rápido. Nesse momento, ela olha para o lado com uma expressão de puro medo e preocupação. No telhado, ela avistou um homem misterioso segurando um cajado sob a lua cheia. O rosto do homem estava escondido nas sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensa luz vermelha. Ele então ergueu seu cajado, que começou a brilhar com uma energia poderosa. Com isso, ele bateu o cajado no chão, liberando uma enorme onda de energia. Um enorme círculo mágico vermelho então se formou no chão, iluminando toda a área. O círculo então disparou um feixe de luz vermelha que subiu em direção ao céu escuro. O feixe rasgou um buraco no céu, criando um portal vermelho. Um olho reptiliano gigante apareceu no portal, e Xuan ficou completamente aterrorizada. Um momento depois, o misterioso portal vermelho simplesmente se materializou no céu noturno. E dele emergiram várias bestas demoníacas vermelhas, prontas para devastar a cidade. Com lágrimas nos olhos, Xuan fica completamente aterrorizada só de lembrar daquela cena. Em suas memórias, ela estava sozinha e cercada por enormes bestas demoníacas vermelhas. Do portal no céu, inúmeras criaturas jorraram, atacando todos à vista.
Ela explicou que estava sendo perseguida por um lobo demoníaco quando um painel apareceu. O sistema então a notificou que ela havia despertado um poder divino de cultivo corporal. Seguindo as ordens do sistema, ela deu um salto incrível entre dois edifícios para escapar. De volta ao presente, ela conta que correu até encontrar a equipe de subjugação que a acolheu. Nosso protagonista fica chocado com o aparecimento de outro sistema e por todos os milagres que lhes acontecem. E diz que, se todos eles têm sistemas, Sansan pode ter um também e ainda estar viva. Nosso herói concorda e diz que usarão a rede da família Liu para encontrar pistas sobre ela. De repente, Xuan diz que recebeu uma tarefa do sistema com uma recompensa. Sem aviso, ela pega o irmão nos braços, deixando-o completamente surpreso. Ele está apavorado e se pergunta se isso vai acontecer com ele de novo. As duas irmãs saem correndo animadas porque a missão do sistema é dar banho no irmão mais uma vez.